E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria acompanhar vocês e ajudar vocês nessa caminhada aí pelos devocionais que vocês têm feito e pelas leituras conjuntas, não é? Que como igreja vocês estão fazendo das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Tito, que é um livro muito interessante para os nossos dias, principalmente para aqueles que são líderes, para aqueles que formam líderes e para aqueles que desejam liderar, não é? Eu acho que a primeira a questão a ser abordada é do tempo, não é? Às vezes a gente acha que está pronto e começa a atuar na igreja, começa a ter algumas oportunidades e já deseja ser líder, quer ser líder, fica almejando, né? Mas Tito, no momento em que ele recebe essa carta, ele é um bispo, um líder na igreja de Creta, não é? Tito era grego, ele se converteu a Cristo através das pregações de Paulo, ele se achegou muito a Paulo, Paulo chega a ser citado como um filho, não é? Mas ele teve uma caminhada grande com Paulo, não é? Ele aparece na carta dos Coríntios, onde Paulo cita que ele ajudou a recolher as contribuições para a igreja de Jerusalém. Ele foi o portador da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele esteve com Paulo no concílio de Jerusalém, no primeiro concílio de Jerusalém. Ou seja, ele passou por um tempo de aprendizado. Então, o líder, aquele que deseja ser um líder, principalmente um líder cristão, ele tem que ter o coração ensinável, ele tem que estar pronto para aprender, ele tem que estar aberto e submisso a aprender. Mas se você não tiver um coração ensinável, se você não for uma pessoa pronta a aprender e esperar o tempo de Deus ser uma realidade na sua vida, vai ser muito difícil você ter um crescimento, não é, ministerial e como líder. O segundo ponto é o encorajamento, né? Paulo manda uma carta para encorajar a Tito, e a gente acha que encorajar é só você falar palavras, né, motivacionais, mas não, encorajamento tem a ver com exortação, não é? E tem a ver com expor a verdade. Às vezes nós precisamos falar a verdade, mesmo que essa verdade doa, né? Que poxa, às vezes você ouve que você não é o tempo, que você não está preparado ainda, que você precisa transformar os feedbacks. A gente não consegue aceitar os feedbacks que nos dão, não é? A verdade que às vezes é colocada na nossa vida, a gente nunca vai conseguir evoluir. Aí é uma segunda característica que a gente deve ter, que é um coração que não se ofende. Eu posso até me sentir ofendido por alguma coisa, mas eu não posso deixar que essa ofensa ela cresça no meu coração, porque ela vai gerar mágoas, ela vai gerar tristeza, ela vai gerar animosidade. Paulo exorta muito ele a não se sentir ofendido por tudo que ele estava vivendo ali. Haviam pessoas que não aceitaram a liderança de Tito. Na verdade, na maior parte das igrejas, a gente via que depois de um tempo eles queriam criar uma independência ali, conceitos pessoais, dogmas humanos nas igrejas. Então Paulo, intencionalmente, ele vai colocando líderes nas igrejas, jovens que ele foi formando, e ele vai colocando essas pessoas treinadas e experimentadas por ele para assumirem essas posições de liderança. E mesmo assim, ele não apenas os enviou, mas ele os treinou, ele os enviou e ele os acompanhou. Não é? A gente tem que prestar muita atenção como líderes, se nós estamos realmente acompanhando os nossos liderados em todas as áreas da vida deles, sabe? Cobrir, é muito fácil assim, eu vou cobrir, eu te cubro espiritualmente, não é? Mas como você tem feito isso? Né? E a responsabilidade disso, como ela tem sido para você, não é? Um outro ponto que é interessante é que Paulo ele resume ali como Tito deveria escolher a liderança, os diáconos, os presbíteros, os bispos que ele iria formar, e ali traça um perfil de uma liderança cristã. A igreja era formada no início, né, do cristianismo, era dividida entre presbíteros, que eram anciãos, e era assim, muito tênue a divisão entre eles, porque era uma divisão realmente em linha, era só organizacional. Então os presbíteros, eles administravam as igrejas locais, os bispos, eles administravam um conjunto de igrejas, um campo de igrejas, e os apóstolos, então os apóstolos, eles são divididos em duas. Quando Paulo fala da doutrina dos apóstolos, da autoridade apostólica, ele fala dos apóstolos dos 12, da missão, ele está falando pertinente à missão dos 12. Quando ele fala que o Senhor levantou para apóstolos, pastores e tal, ele
ele está falando do ministério de envio, aquele que desbrava, aquele que vai à frente. Ele pode ser um plantador de igrejas, ele pode ser um missionário. Não é? Então tinha esse apóstolo, tinha os apóstolos que formaram a base da igreja, os apóstolos que eram os que eram enviados para o campo missionário, para plantar a igreja, para abrir o campo, os bispos e os presbíteros, né? Os diáconos que cuidavam da ação social. Paulo fala também que ele deveria cuidar do ensinamento dos idosos, não é como se ele estivesse falando com os pais, com os avós de forma respeitável, não é? E da mesma forma, instruindo ele como treinar, como capacitar os jovens. E fala também sobre os servos, como os servos deveriam ser. Isto mostra que, primeiro, o líder ele tem que estar pronto para falar a linguagem de todas as pessoas da igreja. Sabe? Você tem que se dedicar, estar pronto para se fazer entender a cada grupo da igreja. Né? Isso é muito importante e tem que ter essa preocupação, inclusive, com às vezes a gente fica preocupado apenas com a vida espiritual da pessoa, ou com a família, a vida conjugal, mas todas as áreas, a igreja ela tem que se preocupar, ela tem que ensinar, ela tem que treinar, capacitar e cuidar do corpo em todas as áreas, sabe? O líder de jovens, ele tem que só não ser exemplo, mas ele tem que treinar, capacitar os liderados dele, sabe? A serem bons pais, bons maridos, bons filhos, bons profissionais, sabe? É uma tarefa da igreja moldar o corpo de forma a serem o reflexo de Cristo para o mundo, sabe? Essa eu acho que para mim é a grande importância do livro de Tito e que por isso ele deve ser estudado, ele deve ser conhecido e ele deve ser aplicado no dia a dia. Amém? Fica na paz.